Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Agora, a atividade física ela vai promover uma melhoria da condição cardiorrespiratória. Então, se eu tenho uma condição cardiorrespiratória melhorada, eu vou ter uma função corporal geral melhorada e isso vai influenciar positivamente no sexo também. A atividade física ela tem a condição de promover alterações emocionais. Já está mais do que provado que o músculo, ao se contrair, libera hormônios, libera miocinas, liberam substâncias que são anti-inflamatórias e que vão promover o bem-estar geral do indivíduo. Está no ar mais um episódio do podcast Falando Daquilo, derivado do blog Daquilo, do Correio Brasiliense, onde a gente fala de sexo, tabu, comportamento, tendências e outros assuntos super interessantes que são, enfim, vocês já sabem. O nosso convidado hoje é o Marcelo Marazzi, educador físico. A gente vai falar dos benefícios das atividades físicas no sexo. Na bancada comigo, a minha amiga queridíssima Cecília Soter e Helena Dornelas. Então, seu Marcelo. Vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. E lembrando, galera, os episódios do podcast podem ser vistos no canal do Correio no YouTube, pode ir na aba Playlists e tem lá todos os nossos episódios. É um melhor que o outro. Gosto de todos. Não, boa tarde. Se você me permite só um pequeno detalhe, a gente costuma chamar profissional de educação física, né? Educador físico é um termo que acaba não refletindo justamente porque o profissional de educação física, ele atua nas diversas áreas do desenvolvimento humano e do treinamento humano. E a correlação que a gente vai trabalhar aqui, né, da relação entre a atividade física e... É profissional do quê? Como é que é? Profissional de educação física. Não é do sexo, amigo. Eu sei. Não. É profissional de educação física. Profissional de educação física. É isso. Grande Marcelo Marazzi. Pois é. E aí, é bom mesmo, menino? Ajuda mesmo, assim, fazer uma aeróbica, uma musculação, levantar um peso na hora H, faz uma diferença? Faz uma diferença enorme. Na realidade, a atividade física promove alterações e promove desenvolvimentos do corpo humano que vão afetar positivamente todas as áreas do ambiente humano. E a atividade sexual, o ato sexual, também vai ser beneficiado. Uhum. O sexo é considerado atividade física? Sim, Cecília, o sexo é considerado atividade física. Atividade física é toda aquela atividade que promove um aumento da atividade calórica quando comparado ao nível de repouso. Então, qualquer coisa que aumente a sua atividade calórica comparado ao nível de repouso é considerado uma atividade física. Subir escada, caminhada. Transando. Perder peso. Tem gente que pergunta isso. Todo mundo pergunta. Então, perder peso é uma questão que só pra gente alinhar aqui. Emagrecer é possível. Agora, como atividade física, você gasta caloria nessa atividade. Mas qual é o nível dessa atividade, né? Uhum. E quanto você consome de caloria também, né? Porque você pode ter a larica pós-sexo também pode acabar. Tem isso também. E o emagrecimento, ele é resultado de um balanço energético negativo, né? Uhum. E você tem aí a atividade física como um promotor de um gasto calórico e o sexo também. Agora, qual é o tipo do sexo? É aquela coisa um pouco mais conservadora, aquela coisa um pouco mais animada, mais hardcore. E dependendo do tempo, duração, você pode ter uma diferença aí bastante grande em relação ao gasto calórico. Uhum. Aqui a gente fez uma pesquisa que diz que... A gente não fez a pesquisa, gente. A gente achou uma pesquisa. A gente fez uma pesquisa que fala: um homem que não pratica exercícios físicos possui 3 vezes mais chances de ter problemas sexuais em relação a uma pessoa que pratica. Olha só. E 3 vezes mais, isso é uma diferença... Por que significativa, né? Então, a atividade física ela vai promover, dentre essas adaptações que eu mencionei, uma melhora do condicionamento cardiorrespiratório, uma melhora do nível de força, um aumento da flexibilidade, melhora da mobilidade das articulações, e tudo isso é importante na vida da pessoa e também na hora do sexo. Então, você ter um nível cardiorrespiratório vai melhorar você emocionalmente, vai deixar você mais tranquilo. Isso, vocês já debateram aqui várias vezes que isso é importante na hora da relação sexual. Você vai ter uma melhoria da condição de fazer aquela atividade física. Então, se eu tenho mais habilidade e mais capacidade, eu vou ter uma tendência de fazer aquilo ali de um modo mais bem feito. E, obviamente, um sexo gostoso envolve também uma boa mobilidade.
Não é nada legal você estar ali na hora H Tá e... todo ai, travado, peraí, tá só um vendo? pouquinho, doeu aqui, doeu ali. Tudo isso Estendeu o também músculo. tira... Um encurtamento, sabe? A pessoa que tem aqui o músculo da perna cãibra. encurtado, uma cãibra. É, uma cãibra Eu já em tive função- cãibra. É, Já tive cãibra. então não é legal. Não é legal. Não é legal. Corta o Porque clima, é, né? corta o clima, cara. A gente tá ali no ritmo, aí de repente tem que fazer Pera, aquela pera, pausa pera, de deixa eu- 2 deixa eu minutos. arrumar aqui. A gente ainda realmente não é tenta legal. continuar com a cãibra assim, aí tentando esticar a Não, perna. e cãibra é um Você pequeno pensa, será que eu problema. falo pra parar? Imagina uma dor lombar. A pessoa tá aqui, não, meu ombro, aí minha lombar, aí minha coxa aqui doeu. Olha, Vai cortar o gente. clima. Ai, que Sou eu, medo, gente, velho. Eu não sinto, não tenho isso, não. Eu tô sedentário, eu tô com medo de um dia isso acontecer. E Então, sentir verdadeiramente que a começa- idade está chegando, Começa a sabe? atividade física. Ah, eu tenho que fazer alguma coisa. Pois é, e aí, sabe, seu Marcelo? Por favor. Não, é uma curiosidade que eu sempre tive. É esse negócio... Por exemplo, atletas de alto rendimento, né? Futebol, pessoal que vai em grandes competições. Não pode fazer sexo antes do treinamento, nem antes da competição. Isso, o sexo antes de uma competição assim, por exemplo. Como é que é? De novo, a gente precisa primeiro alinhar de qual tipo, né? Qual não sei como... Se for papai e mamãe, vai. Se for uma coisa mais leve... modalidade, é qual até bom. o nível, Veja, Categoria. Não, e veja, você tem uma situação onde, de repente, aquela relação sexual pode até relaxar o atleta. E ele consegue consegue se concentrar melhor no dia seguinte. Ou instantes depois. Agora, vou pensar aqui, de repente vai ter uma orgia aqui, uma coisa com 2, 3, 4 pessoas, onde ele vai ter um gasto calórico e um nível de esforço maior, aí não vale a pena. Mas aí, de novo, tudo é uma relação de custo-benefício. Quanto eu vou me desgastar aqui nessa relação sexual, o que eu vou ganhar com isso e o que isso pode me custar do ponto de vista do meu desporto, daquela minha atividade. De um modo geral, o sexo normalmente faz bem. Agora, pensar um sexo hardcore 2, 3 horas antes de uma competição importante, eu não recomendaria. Agora, aquele É um gasto de amorzinho energia, gostoso, É. há um gasto de energia, há um dispêndio, há um desgaste da musculatura. Agora, aquela coisinha, aquele amorzinho mais amoroso, mais gostoso no dia anterior, você vai ter ali umas 12 horas para descansar até a prova. Faz até bem, né, menino? Pode fazer bem. Pode fazer bem. Pois é, a masturbação antes da atividade física. vai Não, na não mesma só para lógica. atletas de alto rendimento. Para nós, atletas de... Ah, eu Sim. comecei a que academia vou, não, agora. assim, mas eu... Comecei a academia eu semana tenho essa- passada. Aí vou... Vou Logo treinar. amanhã, Não. não bato a punheta. Particularmente, não consigo enxergar vantagem para fazer. Agora, cada um é cada um, né? Mas, sinceramente, não vejo grandes vantagens em você fazer pensando em melhorar o rendimento físico. Não, mas pode atrapalhar? Assim, talvez Masturbação, acho que diminuir não. sua resistência, Não, sei lá, alguma não, coisa. masturbação, não. Ah, tá. O que vai ter, a questão aí do fazer antes de uma atividade física, o que vai determinar é qual é o nível de intensidade daquele ato sexual que eu estou fazendo. Se for um nível de intensidade mais alto, pode me prejudicar um pouco. Agora, se for uma coisa com nível de intensidade mais baixo, não tem problema nenhum. É porque a gente já falou aqui anteriormente sobre os benefícios do orgasmo, assim, psicologicamente, mentalmente falando, porque Sim. além de relaxar, é uma coisa que traz, né, sentimentos bons. Então, assim, nesse sentido, eu acredito que pode somar a atividade física, que também é Sim. outro, também é uma que vai trazer, que traz os mesmos benefícios. Cada pessoa tem um ritual e tem alguma ação que o ajuda a se concentrar ou a fazer aquilo que ele acha importante fazer. Então, se você não tem algo que atrapalhe isso, você tem ali, de repente, como você colocou, né, Cecília, o orgasmo como uma ação de relaxamento, de extravasar aquela energia, eu vejo como positivo. Tem que pensar apenas a questão do desgaste físico. Agora, pensando em masturbação, não vejo como um desgaste físico assim tão grande que venha a prejudicar. Mas, Marcelo, eu tava até lendo umas coisas antes de vir pra cá. Tipo, lógico, o sexo é um gasto calórico. Se você aliar com uma boa alimentação, uma rotina saudável, pode ajudar também a melhorar o condicionamento físico, emagrecer, né? Isso que você falou. Mas eu tava vendo também, assim, que não é muito bom você botar o sexo como substituto de uma rotina de exercícios mesmo, de verdade, de aeróbica, uma musculação. É aquele uma rolê que coisa. todo mundo fala assim, a dieta do sexo, que passa não sei Nossa. quantas horas transando e pra poder emagrecer. É uma Todo- coisa que... Mas, caramba, você estabelecer isso pra sua vida, tipo, nossa, eu tenho que transar por 2 horas agora, difícil, né? Pois é, exatamente. É uma coisa que... Eu vejo mais dificuldade em relação a isso, muito mais dificuldade na questão do sexo em si, como você colocou, não, é hora.
Parece aquela coisa das mulheres, às vezes, que estão muito ansiosas para engravidar e fica controlando temperatura, horário. Vem, meu amor, agora é a hora. Vem que agora é a hora. Isso aí já foi retratado em alguns filmes até de modo muito engraçado. Mas você ter... Eita, gente, eu me perdi. Sobre isso Do sexo substituir tipo, uma rotina de exercícios. Desculpa, do sexo substituir. Eu acho que você tem uma relação aí que você pode... Acredito, na verdade, que você tem uma relação onde você pode se beneficiar muito mais de uma rotina regular de exercício físico no sexo do que fazer a substituição. Até porque a substituição a gente tem que pensar em outros aspectos, né? Que hora que você vai trabalhar? Que hora você vai estar, de repente, com seus filhos, se você tem filhos, com seus amigos, se você tem amigo. A vida, ela é repleta de pilares. A gente tem o pilar profissional, o pilar emocional, A pilar vontade de fazer sexo também, né? A A vontade vontade de de fazer fazer sexo por obrigação. Botar uma Porque... meta, Exatamente. assim. Então, é muito gostoso fazer. É muito legal fazer. Agora, você ter isso como obrigação não é legal. E aí entra essa outra coisa que eu estou falando. Que hora que você cuida dos outros pilares? E as pesquisas mais modernas mostram que de 30 a 50 minutos de exercício já trazem um bom resultado, já traz um bom aspecto. Diariamente. Diariamente. A Organização Mundial de Saúde tô fala que longe. para você deixar de ser sedentário, são 300 minutos por semana de atividade física. Se a gente dividir isso aí por 7 dias, você vai ter aí em torno de 50 minutos, 47, 50 minutos por dia. Um treino de força bem feito, com 30 minutos, já traz inúmeros benefícios. E aí eu gosto sempre de dizer o seguinte, atividade física, você tem que pensar da seguinte maneira, quanto mais complexo é o meu resultado esperado, mais eu tenho variáveis a controlar. Então vamos pensar em exemplos opostos. Eu tenho uma pessoa que só quer cuidar da saúde cardíaca e garantir que de repente tem menos risco de sofrer um infarto ou uma parada cardíaca. 3 vezes de 10 minutos de atividade física por dia, subir uma escada, parar o carro um pouco mais distante e caminhar, já ajuda muito. Ah, não, mas eu tenho do outro lado um atleta de alto nível que quer um resultado de uma medalha de ouro numa Olimpíada. Ele tem que controlar cada detalhe da atividade física. A pessoa precisa pensar isso. E aí eu fico pensando, você vai substituir uma rotina de exercício por 4, 5, 6 horas de uma relação sexual pensando em emagrecer, quando na verdade o emagrecimento depende de 70% da sua rotina alimentar. Então, É uma loucura. Você mencionou, Nossa, né? né? E Não, também a se larica torna uma pós-sexo. expectativa, né, do sexo, Não? uma pressão sobre o sexo, É. né? Também usar ele como um mecanismo de malhação. Tira a função dele, né? Tira a função. O sexo, ele é integração, é conexão, é conectividade. É que nem a Thalita Cesário, outra convidada que a gente teve aqui, que ela falou, é uma brincadeira entre adultos. Ela é a sexóloga? É No sexóloga. episódio dela, ela e o psicólogo que vocês receberam aqui, eles falam muito da questão da vulnerabilidade, do momento de vulnerabilidade da questão sexual, e obviamente eles são os especialistas, mas eu achei bem interessante isso, porque é isso, não é emagrecimento. Uhum. Emagrecimento é uma ação racional de falar, olha, eu não estou satisfeito com o meu percentual de gordura e quero emagrecer. E aí isso aqui é multifatorial. Por que eu não estou satisfeito com o meu percentual de gordura? Aí você tem uma série de fatores que podem influenciar isso, que pode vir desde a infância, pode ter as questões aí as questões sociais, questão do corpo perfeito e tudo isso que está envolvido. Então, o sexo ele é muito mais do que só emagrecer, na minha opinião. Então, não. Ah, com certeza. Substitui não, gente. Tem coisa mais Marcelo, legal pra fazer. mas temos um outro aspecto, né? Que aí a atividade física também melhora o desempenho sexual, né? Porque ele irriga melhor os órgãos, inclusive os órgãos sexuais, né? Sim. A atividade física, ela promove diversas adaptações. Entre elas, a gente pode citar o aumento da vascularização. A atividade física promove o que a gente chama de angiogênese, que é a criação de novos vasos sanguíneos. Com isso, o nosso sangue tem a condição de chegar a mais lugares. E isso também na região, nas zonas erógenas, também acontece. Obviamente vai acontecer mais onde você exercitar mais, né? Tem essa particularidade. Mas se você fizer pensando no exercício global, você vai ter benefícios disso. Agora, a atividade física ela vai promover uma melhoria da condição cardiorrespiratória. Então, se eu tenho uma condição cardiorrespiratória melhorada, eu vou ter uma função corporal geral melhorada, e isso vai influenciar positivamente no sexo também. A atividade física ela tem a condição de promover alterações emocionais. Já está mais do que provado que o músculo, ao se contrair, libera hormônios, libera miocinas, liberam substâncias que são anti-inflamatórias e que vão promover o bem-estar geral do indivíduo. Tudo melhora.
É impressionante. Quando eu tava... Teve uma época que eu tentei ser maromba, né? Mas acontece todo mundo. Eu tentei, mas eu nunca consegui passar de baixo de 4 meses indo pra academia. É muito triste isso, é Aí você frustrante. paga o plano anual. Mas assim, cara, a partir do primeiro mês, assim, eu já percebi que, tipo assim, a pele fica mais bonita. Sim. A disposição, A gente fica mais confiante. fica mais confiante, a tudo vontade isso. de fazer sexo aumenta e muito, assim. Eu não sei, parece que você fica exalando uma coisa Sim, que as você coisas fala, vêm pra gente, você, Eu sabe? sou uma pessoa ativa no É, mundo. é, Helena, você exatamente. tocou num ponto muito interessante que eu havia... que é importante mencionarmos, né? A autoimagem, que é um aspecto psicológico, Sim. cada um de nós tem a sua, ele é melhorado imensamente com a atividade física. Mesmo que a pessoa não esteja, de repente, naquilo que é dito padrão de corpo ideal. Até porque esse conceito de padrão ideal de corpo ele é extremamente questionável. Vamos desconstruir, galera, é isso aí. Desconstruir isso geral e total. Agora, de qualquer maneira, vamos imaginar que aquela pessoa entende naquele momento que ela não está naquele padrão. Ela começa a fazer atividade física, a autoimagem dela melhora tanto que ela tem a condição de repente, rever isso. E aí traz essa melhor autoestima, Sim. traz esse aumento de confiança. A sensualidade, na minha opinião, fica aumentada. E aí a gente, Fica. com todo esse contexto, com todo esse caldo, melhora da condição cardiorrespiratória, melhora da função muscular, melhora da mobilidade, melhora da flexibilidade, a autoimagem melhorada, a autoestima melhorada, você tem aqui dentro dessa panela um caldo maravilhoso para melhorar a nossa relação com o nosso corpo, a relação com o outro, e tudo isso vai trazer uma melhora dentro do ato sexual, dentro da relação sexual. Tem algumas atividades, assim, eu tava rapidamente lendo, né, sobre o assunto. Trabalhar os grandes grupos de músculo parece que é mais eficaz, né, nesse aspecto, tipo agachamento, essas coisas. É importante eu dizer o seguinte, o ideal sempre é você procurar um profissional de educação física, porque são várias coisas a serem analisadas. Como, por exemplo, você fala, é bom trabalhar grandes grupos. Legal, mas e se aquela pessoa tem uma prótese de quadril ou tem uma artrose no Com quadril? certeza. Então, de repente, pode ter algum exercício que não seja o mais indicado. Então, eu costumo dizer assim, você não tem um exercício mágico. É todo um contexto de melhoria que tem que ser analisado caso a caso para você bolar a melhor estratégia. Quando você trabalha grandes grupos musculares, normalmente você consegue grandes adaptações, né? Em diversos sistemas, em diversas áreas do corpo humano. Então, é uma estratégia? Pode ser. O agachamento é um exercício que é indicado? É muito indicado. Ainda mais dependendo das posições que as pessoas quiserem brincar, pra gente, É verdade. pra gente Um agachamento sumô. divertir um pouquinho. Exatamente. Então, de repente, você é uma mulher que de repente gosta daquela posição mais em cima, com o pé apoiado na Tem cama. até gente que tem uns memes que falam assim dos caras que vão na academia, faz elevação pélvica Sim. e as mulheres fazendo agachamento. Exatamente. Quanto você É pesa, quando você amor? pesa, amor. Tanana. Bota na... Quando a gente fala, por exemplo, do treinamento desportivo, é importante na fase pré-competitiva ali, na fase competitiva, você esmiuçar e reproduzir os atos que o atleta vai fazer. Então, você vai ver um atleta repetindo exaustivamente aquele gesto motor que ele tem que fazer. Mas é aquela história, a competição você tem uma data marcada. Não sabe isso não. Né? Então, quem está no ciclo olímpico pensando em Paris no ano que vem, ele já está aqui, ó, meu macrociclo está aqui pensando em Paris no ano que vem. Então, em determinada data, o sexo não é legal ter isso, né? É muita disciplina, né, Gente. Marcelo? Não, no sexo não precisa Não, tô falando Ah, tá, dos atletas sim. dos atletas. Mas Os você atletas lembra de não alto que eu rendimento no falei? sexo. Quanto mais complexo é o meu Mas objetivo, você tem que pensar. mais controle eu tenho que ter. Então, quando você pensa num atleta olímpico, o nível de controle é gigantesco. É. Obviamente nós, pessoas As gramas- do dia a dia, Os grãos de arroz no prato, assim, eu vi uma reportagem as com o pessoas pessoal normais, de as pessoas normais, a gente de repente não precisa chegar nesse nível Uhum. de controle. E aí, quem é o profissional indicado para fazer isso? É o profissional de educação física que vai fazer a avaliação, vai fazer a anamnese, vai entender o aluno. E tem uma coisa que eu achei importante dizer. Qual é o real motivo? Eu costumo dizer sempre lá no meu trabalho. Qual é o real motivo que você está me comprando? Por que a mulher compra uma roupa? Pode ser simplesmente porque ela achou bonito, ou pode ser porque ela tem um evento para ir, ou pode ser porque ela vai se sentir mais sexy naquela roupa. Qual é o real motivo? A mesma coisa, atividade física. Ficar bonito pelado. Por que você não, por que você não continuou depois dos 4 meses? Você entender qual é o real motivo que você quis comprar é fundamental para, de repente, você conseguir obter o sucesso. Tem um outro dado que fala que quando se trata de homens acima de 40 anos, a atividade física faz ainda mais diferença. Que ela pode retardar a diminuição da libido, que geralmente ocorre com o passar dos anos. Nesse sentido, assim, pensando... Você fazendo a analogia do atleta. Pensando a longo prazo, eu tenho um objetivo. Eu quero chegar nos meus 80 anos transando.
Aí, nesse Boa. sentido, o que fazer, assim? Eu acho que a atividade física tem um papel nisso, né? Acho que é importante mencionar, Cecília, que assim, esse declínio acontece em diversas áreas da nossa vida, e aí, obviamente, o sexo também é uma área afetada. Isso é multifatorial. Normalmente, você tem ali uma fase de aclive das condições, das qualidades físicas e das valências físicas, um ápice ali próximo dos 30, 35 anos, com alguma variação, né? Não é uma data cronológica, mas em média é isso. E ali, por volta dos 35, 40 anos, você começa a ter um declínio de força, declínio de massa muscular. Isso vai avançando com o tempo. O que é o legal da atividade física? Ela tem o poder de frear isso. Ela vai reverter? Não, dificilmente. Mas ela tem o poder de frear esse movimento e ir melhorando as capacidades. Então, eu diria para você o seguinte, você pode ser mais ousada, tá? 80 anos hoje é pouco. A ciência diz que o homem que vai viver 120 anos já nasceu. Esperarmos a sei prova, não, hein? né? Com as mudanças climáticas aí, não sei não. Mas isso é para outro assunto, outro podcast. É outro podcast. Mas então, o exercício que você precisa fazer hoje, eu defendo muito, é um treinamento de força muito bem conduzido. Um treino cardiorrespiratório bem conduzido, ele é fundamental, é importante. O condicionamento cardiorrespiratório é importante para um monte de coisa. Mas durante algum tempo, as pessoas focaram muito na questão do cardiorrespiratório, né? Vamos correr, vamos fazer caminhada, e esquecer um pouquinho, deixou um pouco de lado a força. Tem uma analogia que uma gerontologista fez uma vez que eu achei sensacional. Imagina que a gente tem 40 anos e eu falo para vocês, olha, daqui 30 anos nós vamos para o deserto. Não tem conversa, todos vamos. E aí, quando chega daqui 30 anos, nós vamos pro deserto, um sente frio, um não tem equilíbrio, um não tem força, um tá com calor demais. Aí eu pergunto, mas e aí, vocês não se prepararam? 30 anos atrás eu avisei que nós viríamos. E aí, aqui a analogia para se preparar é o quê? Cuidar da saúde, fazer atividade física, cuidar da alimentação, para que você chegue aos 70 ou aos 80, como você mencionou, tendo força, tendo flexibilidade, tendo um bom condicionamento cardiorrespiratório. E vontade. Tem um aluno meu de 78 anos de idade que virou para mim outro dia desse e falou com toda alegria, olha, eu tenho 78 anos de idade e eu não tenho dor muscular, não tenho dores crônicas, não tenho dor em articulação. Ele faz atividade física a vida toda. Agora, com mais controle, ele é meu aluno há 12 anos. 12 anos, e antes de fazer comigo, ele já vinha de um outro local, e antes disso ainda fazia natação e caminhada na água mineral. Então, a dica que eu posso dar é atividade cardiorrespiratória. Então, temos aí caminhadas, corridas, natação, são bons exemplos, bicicleta, são bons exemplos aí de atividades que trabalham o condicionamento cardiorrespiratório. Treino de força, eu sou um defensor voraz do treino de força. Aí vamos trazer para a nossa conversa aqui. Imagina você ali na hora do ato sexual e você quer mudar de posição. Se você não tiver força na musculatura, não vai. Vai doer, vai incomodar, vai dar uma dor, vai dar uma cãibra. E aí, como a Helena falou, corta o clima geral, não é legal. Eu já fiz uma matéria com o pessoal de corrida de rua, que eles são, assim, obcecados. Assim, eles não falam de outra coisa. É uma seita, assim, eles só falam disso. E aí eles já estavam querendo me chamar também. Eu tô até pensando, assim, que eles são muito felizes, viu? Eu quero ser feliz assim também, entendeu? O pessoal de corrida de rua, você sabe, né? O pessoal de corrida de rua é muito obcecado por isso, eles são muito fanáticos. Corrida de rua, ciclista, beach tênis, mas eles de vôlei, são as tribos. São as tribos, elas são muito elas são muito por eles, assim. Eu sou assim também, amigo. Eu sou judoca, vamos pro judô. Nós somos seres sociais. A gente só chegou onde a gente chegou porque nós nos socializamos. Pois é. Então você pertence Esse é o problema da academia. Esse é o problema da academia. A academia é solitária. O professor de português vai me bater, mas eu desconcordo de você. Não tem. Tem a tribo, tem uma academia na qual eu trabalhei que o pessoal todo sábado leva um champanhe, depois da aula de spinning local, levam champanhes, uns comes e bebes ali. Não é aqui no plano não, né? É aqui no plano. Mas aí, ó, mas é aula de spinning. O spinning também é um grupo social. Sim, o spinning é um mas grupo assim, social. É musculação. Quem vai só pra puxar ferro não é um grupo. Aí ali é uma atividade realmente individual que ninguém se comunica. No máximo é por isso que chega no terceiro, quarto mês. Você já terminou esse? Por isso que no terceiro, quarto mês eu sou um cara social, eu sou geminiano, entendeu? Eu gosto de povo, eu sou aclamado pelo povão. Eu diria que faltou só você encontrar o colega ou o amigo perfeito. Porque na minha experiência dentro de salão de musculação, já vi vários grupos formados. Mas voltando aqui pro pessoal da corrida, e aí eles estavam falando assim, olha, corre. A aeróbica, né? É bom pro coração e tudo mais. Mas tem que fazer musculação até pra reter o cálcio no
no osso, né? Que quando a pessoa corre e não faz musculação, não puxa ferro, a fratura é muito fácil, né? Pode ter uma fratura por estresse, é um dos problemas aí do corredor. A fixação do cálcio nos ossos, ele é estimulado por forças de tração, torção e tensão. Então, você tem ali na musculação o ambiente perfeito para isso. Inclusive, 20 anos atrás, falavam que pessoa com osteoporose não podia fazer musculação. Isso já caiu por terra há muito tempo. Tive uma aluna também que tive uma experiência muito legal com ela, convencendo ela a fazer musculação. Então, o treino de força, ele tem que estar presente. E pessoas mais velhas podem pegar peso pesado, né? Devem. E devem, né? Obviamente, com a devida adequação daquilo que tem que ser feito. Sim. Né? Porque aí entra uma particularidade, aí já entrando um pouquinho aqui no treinamento esportivo, a gente precisa cuidar de todos os sistemas. Muitas vezes o músculo ele se adapta numa velocidade X e o tendão, o tecido conjuntivo, ele tem uma adaptabilidade aí 40% menor. Então, às vezes, a pessoa consegue subir o peso, mas o tendão não aguenta. E aí vem uma tendinite, vem um rompimento de tendão, algum problema. E aí ele tem que parar. E aí, para o idoso, parar é a pior coisa que tem. Isso é muito doido de treino de força, né? Que você falou sobre pegar peso, idoso. E eu lembrei, esses dias eu tava acompanhando minha avó no médico, bichinha. E aí, no cardiologista. E aí, ela sempre fez... aquele negócio na piscina? Hidroginástica. E aí, sempre fez, assim, nunca ficou sem fazer nada. Mas a cardiologista dela falou assim, não, tem que pegar peso. É isso aí. Tem que pegar pezinho, fazer supino, fazer as coisinhas. Eu falei, gente, é isso aí. Tem que fazer. Vamos pensar, como é que você carrega a sacola? Como é que você tira a sacola do carro, põe a Coisa do sacola? dia a dia, Como né? é que você levanta? Levanta da cama, do vaso. Nossos ancestrais, né, levantavam o peso diariamente, né? Mas você tocou numa coisa interessante. A gente trouxe uma série de evoluções na vida moderna que nos trazem conforto, mas fizeram com que a gente parasse. Se a gente for voltar 200, 300 anos, para quase tudo que você fosse fazer, você tinha que se movimentar. A gente não precisa tirar os confortos do dia a dia, mas a gente precisa compensar de alguma forma. Precisa. E aí está a academia para promover saúde para as pessoas. E, dentro desse ambiente, o treino de força precisa estar inserido. Vocês lembram que no início eu falei? Um bom treino de força de 20, 30 minutos está de bom tamanho. Está de bom tamanho. Obviamente, se você tem um objetivo um pouco mais complexo, precisa de um tempo maior. Quer virar um monstro? Não, monstro não, por favor. Tá joia? E dentro da academia, dessa atividade de força, quais são os que mais, assim, mais indicados para o sexo mesmo, assim, para hora do tem sexo? um exercício assim, que você fala, você fala, é bom. esse aí é bom e tu que Tu é transante? Tu que transa, faz esse exercício aí. Talvez seja relativo, né? Sim. É absolutamente relativo, porque aí vai a pergunta, como é que você transa? Se você gosta de uma coisa um pouco diferente, Mais fazer cristão. na escada... É Não, uma coisa cristão de mais repente diferente. você quer uma coisa mais conservadora, o condicionamento geral já está de bom tamanho. Não, mas peraí, eu gosto daquele jeito de fazer na escada, colocar uma perna para o alto aqui ou acolá, aí a gente tem que entrar no que a gente chama de especificidade. Aí a pessoa tem que pegar cada um e ver qual é a sua realidade, conversar com o profissional e buscar o treinamento adequado para isso. Marcelo, uma última dúvida, por exemplo, um cara que tem mais de 40 anos hoje, nunca fez exercício físico nenhum, é um cara que sempre foi sedentário. Tudo bem ele começar a fazer? A qualquer momento da vida é de boa começar a fazer Quanto antes, exercício melhor. físico? Quanto antes, melhor. Obviamente, nesse perfil que você traçou, 40 anos, sedentário há muito tempo, provavelmente vai estar acima do peso. É muito importante você fazer uma bateria de exames médicos. Isso não é absolutamente... não é impeditivo de você começar a rotina, mas o quanto antes você conseguir fazer essa bateria de exames para você ver se está tudo bem. Ver se não tem ali uma placa de colesterol, ver como é que está a tua vascularização cardíaca. Então, é importante você fazer essa série de exames, mas quanto antes ele começar, melhor. Quanto antes começar, melhor. As pesquisas Mas a mostram... idade não é um problema. Não, as pesquisas mostram que quando você começar, vale. Tem casos de pessoas que começam com 60 anos e têm benefício. É claro que uma pessoa de 70 anos vai ter uma velocidade de adaptação menor do que uma pessoa de 20 anos, de uma pessoa de 15. Então, quanto antes a pessoa começar, melhor. E aí entra uma coisa que eu faço uma comparação, né? Você começa a escovar dente sozinho, sem a mãe mandar, quando? Pequenininho. 8, 9 anos de idade. Até ali é pai e mãe mandando todo dia. Todo dia pai e mãe, escovou dente, escovou dente, escovou dente. Agora, vocês se imaginam sem escovar dente? Cruzes. Então, a mesma coisa, o hábito ele é extremamente poderoso. Quanto antes você começa o hábito, maior a chance de você perdurar aquela rotina e aquele hábito durante a sua vida. Tá certo. Então, praticamente, os benefícios quais são os benefícios da atividade física para a vida sexual e dicas? Bacana. Alguma dica? Dicas. Dicas, vamos lá. Bom, benefícios
Como eu mencionei anteriormente, a melhoria do condicionamento cardiorrespiratório, então você vai ficar menos cansado, menos ofegante, aumento de força, aumento de flexibilidade e mobilidade. Isso é fundamental ali na hora do sexo, né? E dicas: procure um bom profissional de educação física, faça um treinamento adequado à sua realidade, à sua condição física. Se você se sentir à vontade com ele, comente que você tem também o interesse de ter esses benefícios um pouco mais específicos, e aí você vai poder fazer um treino mais específico para aquilo que você quer, dependendo do seu perfil, né? Agora, como eu gosto sempre de dizer o seguinte: você podendo, não tiver uma restrição clara, agachamento é sempre bem-vindo, cadeira adutora e cadeira abdutora é sempre bem-vindo, trabalhos estabilizadores do quadril, é muito importante, Verdade. é muito interessante, especialmente para a mulher, né? E aí, dentro da questão do homem, toda a musculatura que trabalha o tronco, a musculatura do core, a musculatura eretora da coluna, tudo isso é importante para você poder estar apto e estar bem ali na hora do ato sexual. E não esquecer de trabalhar a mobilidade e flexibilidade. Porque nós somos seres que a gente depende muito da mobilidade e da flexibilidade. Não vai ser legal chegar ali na hora H e... Opa, peraí, doeu o posterior de coxa aqui. Não deu legal. Não vai ser legal. Então, dicas: aumente a flexibilidade, aumente a mobilidade, treino de força e cardiorrespiratório. É verdade também, né, gente? Vamos esticar os tendões aí, vamos, né? Isso, tendões, músculos, articulações, a gente precisa ter... Nosso corpo não foi feito para ficar parado. Eu tô fazendo uns alongamentos de manhã, assim, sabia? isso é bom, Eu tô amigo. fazendo. Faz uma yoga. Yoga é super... Sim. É muito bom, porque trabalha calistenia, né? Que trabalha com a força do próprio com o corpo. peso do Cecília, próprio você corpo. tocou num ponto interessante, porque o Naum falou que não conseguiu ficar muito tempo na academia, né? Não precisa ser necessariamente academia. Eu venho do universo da academia, então é o meu métier do qual eu domino mais. Mas o importante é você estar fazendo atividade física. Você tocou na questão do yoga, você tocou na questão aí da calistenia, que é o exercício do próprio corpo. A pandemia, que trouxe tanta coisa ruim, ela trouxe uma coisa interessante, que ela mostrou para as pessoas que elas podem se exercitar em qualquer lugar. Uhum. O que teve de pessoas isso é legal. trabalhando... E no sem pilotismo, equipamentos também, inclusive. sem equipamento, dá para ter benefício, dá para ter resultado. De novo, quanto mais complexo o resultado, mais controle eu tenho que ter. De repente pode chegar uma hora que você dependa ali da máquina mesmo, para você conseguir uma quantidade maior de peso. Mas na imensa maioria das vezes você consegue bons resultados. Procura um esporte. Procura, a Cecília faz o judô tem essa questão da sociabilização Bora, amigo. muito grande. Procura uma tribo. Vem pra Encontra tribo. sua tribo. Minha tribo é o bar. Esse é o problema. Você vai poder ir pro bar melhor se você Pois fizer é. atividade física. Exatamente. Não, eu E tenho que não tô parar. falando de culpa, tá? Tô Eu falando... tenho que parar de ir pro bar, isso sim. É. É muito radical, muito radical. E Eu- menos, bem menos. Não, gente, eu pelo acredito menos. no equilíbrio, tá? Equilíbrio. Tu curte a cervejinha, Marcelo? Um pouquinho. Muito. Na realidade, eu curto muito. E eu atesto com conhecimento Levantamento de de causa. copo. Conhecimento de Esse causa. Você exercício. não precisa largar ali para ter. Você precisa só equilibrar. É verdade, é verdade. O papo foi bom joia? demais. Bom Mais demais. alguma coisa, amiga? Não, eu ia perguntar pra É. ele se ele não tem as redes sociais. eu Ah, já disse. sim. não, vai ser agora, vai ser agora. tudo no seu entendeu? tempo. Tudo no seu tempo. O papo foi bom demais. Doutor Marcelo, diga aí qual é o seu perfil no Instagram aí pra galera te seguir. Bacana. Encontrar. Vocês me encontram lá no Marazzi Marcelo, @Marazzi Marcelo. Uhum. E também coloca Marcelo Marazzi no Google lá, vocês vão ter minha vida inteira. Marazzi Vão me achar fácil. Marazzi com ZI, né? Marazzi com ZI, M-A-R-A-Z-I. Eu sou Neum Giló, com G. Cecília Soter, agora com verificado. Eu também sou verificado, viu? Gente, eu tenho que fazer algo. Verifica, amiga, verifica, linda. Sim, eu sou Helena Dornelas, gente. Só me encontrar. É isso, galera. Então. Alguma coisa não. Próximo episódio, os episódios saem todos os domingos. É Como não verdade. falou, é muito fácil achar nossos episódios lá no Lá no YouTube, YouTube. do Correio Brasiliense. É, na aba playlists. Isso, na aba playlist. Os episódios estão muito legais. É. Sim, A gente só fala de coisa compartilham boa. Todos os assuntos que falamos. Exatamente. É isso, galera. Um beijo, fiquem todos bem. Até o próximo episódio. Até.